Sempre boas notícias. O ano de 2024 será de muito trabalho. Porque mudar o nosso comportamento, não pense que é algo fácil. Eu gosto muito de uma história. A minha casa, né, Centro Espírita, Casa do Caminho, Chico Xavier, lá em Jacarepaguá, o mentor da casa é Chico, então a gente acaba se entranhando um pouco nas histórias dele, né, na biografia dele. E tem uma história que um irmão chamado Jerônimo Mendonça, mais conhecido no movimento espírita como o Gigante Deitado, porque ele, aos 22 anos, ele foi acometido de uma doença progressiva e ele começou com a paralisia das pernas e aos 28 anos ele só mexia os olhos. Ele não tinha movimento do pescoço para baixo, mas falava, conversava, e ele, mesmo deitado numa cama, ele fundou 2 creches espíritas na cidade de Turitaba e uma casa espírita. E ele ainda fazia palestra. Lógico que para ele fazer palestra, quando alguém o convidou a primeira vez na cidade de Araxá, e ele falou: como é que eu vou fazer palestra deitado numa cama? Aí a pessoa falou: a gente leva a cama junto, Jerônimo. Ele falou: então eu vou. Aí adaptaram uma Kombi, metiam a cama dele dentro da Kombi e com isso Jerônimo andava em toda a região norte de Minas, fazendo palestra, divulgando o Evangelho de Jesus através da doutrina dos Espíritos. E chegou um momento que o Jerônimo estava muito doente. Ele tinha uma hemorragia intestinal que a cama ficava cheia de sangue. E ele pediu aos amigos que ele gostaria de ver o Chico em Uberaba antes dele desencarnar. O Chico, ele considerava o Chico como um padrinho. Mas Jerônimo, como é que a gente vai te levar lá, daqui de Turitaba até Uberaba, dá uns 300 quilômetros? Ele falou: eu sei que é difícil, mas se eu desencarnar sem ver Chico, eu vou ficar com o coração muito sofrido. E pede ajuda a outro. E aí sempre tem um amigo que conhece alguém que tem a possibilidade de ajudar, e assim fizeram. Um fazendeiro da região emprestou o avião e meteram a cama de Jerônimo dentro do avião. Lá foi Jerônimo para Uberaba. Quando ele chegou lá em Uberaba, na União Espírita Cristã de Uberaba, todo mundo ficou assustado porque viu uma maca, né, sobre roda entrar no templo. E aí Chico falou: Jerônimo, você veio me visitar. Aí ele, a voz muito fraquinha, falou: Chico, eu vim me despedir, eu já ando com um atestado de óbito assinado, só falta botar a data e a hora, porque eu vou morrer. Aí o Chico falou: vai morrer mesmo, eu também vou, mas você vai morrer mais rápido, porque você vestiu a carapuça do coitadinho. Coitadinho do Jerônimo, está em cima da cama, coitadinho do Jerônimo, está com uma hemorragia muito grave, então você se achou coitadinho, e de coitadinho você vai desencarnar. Aí Jerônimo olhou e falou: mas Chico, o que eu tenho que fazer, Chico? Ele falou: trabalhar, meu filho, trabalhar. Enquanto você tem a possibilidade de falar do Evangelho, de levar a esperança a corações torturados, então você tem que usar essa forma que o Senhor Deus lhe propiciou para o trabalho no bem. E Jerônimo, muito acanhado, porque ele esperava aquela palavra, né, de coitadinho, que Chico não deu, e ele falou: então, Chico, eu vou embora, né? O Chico falou: vai, meu filho, vai sim. Quando chegou na porta, Jerônimo pediu para virar a nave e falar: Chico, fica na paz. Aí o Chico falou assim: tira o Z, meu filho, fica com a pá na mão, porque só o trabalho no bem traz a paz de consciência. Então, a mensagem inicial é de que tem que ter pá na mão. Não é aquela pá que nós escolhemos para o nosso sustento, para o sustento da nossa família, não. É a pá da paz, da prática do bem, que nos dará. No meu caso, eu acredito que em outro sistema solar, eu já estarei em condições de ter paz de consciência, porque para espírito endividado é complicado. Mas nós temos que trabalhar no bem. Não vão ser as desculpas momentâneas. Está ouvindo, Ernesto?
não. Mas assim, a história é para ele. As desculpas momentâneas das incapacidades físicas que justificam a gente botar teia na mão, teia de aranha na mão, porque a aranha só faz teia em ambiente estagnado. Então nós não temos o direito de ficar estagnado quando já conhecemos o Evangelho de Deus. Porque é o mestre que nos fala, o Pai trabalha até hoje e eu também. Então a proposta do Evangelho, e como nós sabemos que a doutrina espírita, ela é o Evangelho redivivo, aonde viemos colocar na nossa sintonia íntima as práticas comuns dos evangelistas, dos discípulos do Mestre. Então, gente, quem está pensando que veio para a casa espírita para botar uma rede ali fora, ficar balangando, veio para a casa errada. Nenhuma casa espírita nos estimula ao ostracismo. Só lembrando, o ostracismo vem da ostra. A ostra, quando ela abre para ela recolher os sedimentos que passam pela água, é o único movimento que ela faz. Então a gente não pode abrir a boca só para comer. Tem que abrir a boca também para falar do Evangelho e, evidentemente, a ostra não tem dois bracinhos e duas perninhas, então pode agir também na prática do Evangelho. Essa necessidade que eu estou falando, eu costumo dizer que tudo que a gente fala, o primeiro a ouvir somos nós, porque Deus, na sua misericórdia, na sua sabedoria infinita, Ele fez a gente com duas orelhas e uma boca. E no meu caso, os três, tanto a boca quanto as orelhas, são bem grandes. Então eu não posso dizer que eu não escuto. E para testemunhar, porque você precisa de testemunha de muitos anos, né? Eu trago a minha esposa junto. Porque quando eu estou em casa que eu escorrego um pouquinho, ela fala assim, engraçado, na palestra tu falou isso. Não é assim, né? Não é assim? Na hora de abrir a reunião, tu falou tão bonito, mas está aqui, o que houve? Né? O Evaldo é só aquele do centro espírita ou é o Evaldo de cada dia da semana? É por isso que o mestre, conhecendo as nossas fraquezas, o discípulo pergunta assim, mestre, aonde devemos orar ao Pai? No templo, em Jerusalém, nas sinagogas ou nos campos? Aí Jesus dá a receita que eu digo que me complica, que o mestre fala assim, quando tiver que orar ao Pai, recolha-te ao silêncio do teu quarto. E o Pai que vê em silêncio, essa frase é preocupante, porque Deus vê em silêncio. Tudo aquilo que eu faço, que ninguém percebe, tudo aquilo que eu penso, que ninguém ouve, tudo aquilo que eu desejo, como diz a página inicial de Emmanuel, tudo aquilo que eu desejo no meu coração, Deus sabe. E é esse segredo que Deus percebe, que tanto nos ajuda, como também nos complica, na mesma intensidade. Mas eu gosto sempre de dar uma notícia, sabe, Marisa? Muito boa. Eu falo que o espírita, todo mundo sabe que vai morrer, né? Ninguém achou que vai ficar para semente, não, né? Todo mundo vai morrer. Então, quando a gente desencarnar, não é? Como nos propõe a doutrina espírita, quando nós desencarnarmos, nós estaremos na espiritualidade, Marisa, um telão assim, ó, bonito nessa parede aqui, branquinho, vai passar todas as mensagens do WhatsApp. Até aquelas que a gente apagou. Tá? Então aí você vai ver o que é o inferno na alma de alguém. Porque muitas das vezes nós usamos o WhatsApp, que é um instrumento de comunicação muito eficiente, não abaixa a cabeça não, é para tudo também. Muitas das vezes nós usamos o WhatsApp para colocar situações que nós depois nos arrependemos. Só que se o arrependimento vier dentro de 5 minutos, dá para apagar. Depois de 5 minutos não dá mais. Então fica gravado lá. Né? Mas mesmo essa que deu tempo de apagar, essa também fica gravada na nossa memória espiritual. E nós seremos responsáveis por também isso. Então, quando Jesus fala para a gente que o Pai vem em secreto,
Era um agente complicado. Tem duas cadeiras para você sentar junto aqui. Pode sentar ali. É chato, né? Você está com cada canto. Tem mais um amigo. O Papa João Paulo VI falava que a família que reza unida permanece unida. Você não pode esquecer disso, não. Então, essa proposta de Jesus falando que Deus vem em secreto, e é lógico, quando nós estamos reunidos numa proposta do Evangelho de Jesus, a nossa comunhão faz com que nossas preces tenham uma energia extra, mas não nos impede da prece individual dentro do nosso lar, dentro do nosso quarto. Eu costumo dizer que o companheiro mais fiel de um indivíduo é o travesseiro, porque as lágrimas que a gente verte no travesseiro, só ele guarda, ele não espalha para ninguém. Então, naquele momento que a gente está deitado no nosso quarto, com as nossas conjecturas, com as nossas dúvidas, com as nossas vergonhas, que às vezes tomamos atitudes que nós nos envergonhamos, é nesse momento que Deus me vê, sabe? É nesse momento, porque eu estou ali exteriorizando a minha essência, a minha realidade. Porque muitas das vezes nós insistimos em ter duas personalidades, uma dentro do grupo religioso que nós estamos matriculados e outra em casa, na rua, no comércio, ou então no trânsito. Nós temos atitudes muito díspares daquela que nós tomamos dentro da casa espírita. E essas atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia é que nos caracteriza com mais energia, com mais força. Porque quando nós fechamos os olhos na hora de dormir, não sei com você, mas comigo é muito comum passar uma imagem de algumas ações ou pensamentos que eu tive ao longo do dia que eu me comprometo a mudar no dia seguinte. E quando nós estamos na primeira reunião de um ano muito promissor, então é a proposta que eu trago para todos nós, a proposta da mudança íntima. Não é aquela mudança que seja espalhafatosa, não. Entendeu? De vir para cá e agora você é a pessoa alegre, aí perde a mão, vira euforia e não alegria. E nós temos que trabalhar com alegria, porque a euforia ela é descompassada. E a nossa irmã falou, no início a gente chega na casa, alegria, passou o período de festa, e aí a gente perde realmente o tom. Eu já comecei gritando lá fora com Marisa, né? Aí a gente fica imaginando os benfeitores espirituais e fala assim, vem ele, né? Então nós temos que ter esse cuidado mesmo. Para que nós possamos estabelecer essa orientação de jornada para o ano que se inicia, eu propus o tema O Óbolo da Viúva. É uma passagem do Evangelho de Jesus que está lá no livro de Mateus e de Lucas, né? Mateus, capítulo 12, versículo 41 a 44 e Lucas 21, de 1 a 4. É uma passagem relativamente conhecida, né? Dentro do movimento espírita, porque ela está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma passagem que periodicamente nós tomamos conhecimento. E a passagem, vocês me permitem, eu vou ler a citação de Mateus, que ele coloca assim: estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, duas coisas que eu queria chamar a atenção. Primeiro é gasofilácio, que é uma palavra bonita pra caramba, mas não dá para botar no nome de filho, né? Porque hoje em dia ninguém quer botar o nome de filho de Antônio, de João, de Maria, né? Quer botar nome difícil, não bota gasofilácio que a criança vai sofrer. O gasofilácio era um móvel, um aparato que tinha no templo de Jerusalém, aonde eram colocadas as ofertas, as doações. E aquela época, no caso do templo de Jerusalém, aliás, o templo só existia em Jerusalém, esse gasofilácio, ele tinha uma boca de metal e ele era de forma em espiral que caía na mesa do tesoureiro do templo. Olha isso aqui, vai ser uma bolsa, né? Aí o que acontecia normalmente nas atividades cotidianas do templo lá em Jerusalém?
As pessoas naquela época não existia cédula. O dinheiro era moeda de prata, de bronze ou de ouro, ou então pedras preciosas. Naquele tempo só existia essa forma de moeda corrente da época. Então, quando alguém chegava lá no templo, aqueles mais abastados, aqueles que acham que estão comprando um lugarzinho no céu, colocava uma bolsa recheada no gasofilato, aquilo fazia uma barulheira danada, né? Que era na boca de metal e em espiral, as pessoas ficavam imaginando o valor que foi colocado ali no gasofilato como oferenda. E evidentemente, digamos que a Marisa instale ali fora o gasofilato e chega alguém que tem 100 moedas de R$1 e bota, todo mundo olha para trás para ver quem é o cidadão bem aqui honrado. Em Jerusalém, lá no templo, era a mesma situação. Então, quando queria aparecer, não é o caso do espírita. O espírita não gosta de aparecer. Não, muito, né, contido. Né, o ruim é para tirar dinheiro do bolso do espírita. O resto é mole. Lembrei do Antônio Mileco. Antônio Mileco, um grande divulgador da doutrina espírita, um dos maiores incentivadores da Sociedade Brasileira de Braille, que ele era cego, e ele era do Benjamin Constant, lá na URCA, e o Mileco, ele falava sempre uma coisa: na casa espírita, tudo é de graça. Alguém aqui pinta uma passe, tem valor? Paga uma passe? Não. Para fazer atendimento fraterno, paga? Não. Para assistir palestra pública, quando chamar um cara mais importante, assim, né, que nem Divaldo, né, paga? Não. Tudo na casa espírita é de graça, mas nada é de graça para a casa espírita. Porque se a gente pagar a conta de luz, não tem ventilador, não. Em vez de microfone, vai ter gritofone. Né? Então a gente tem que pensar nisso. A casa espírita necessita sobreviver das colaborações espontâneas. Né? Às vezes não é tão espontâneo, né? Não dá 10 reais aí que está faltando aqui. Às vezes não é espontâneo, mas faz. Porque temos que ajudar. Então, o Mileco, né, já está desencarnado, e teve uma oportunidade, sabe, eu estava na Rádio Rio de Janeiro, participando de um programa, e o Mileco, ele foi conselheiro da Rádio Rio de Janeiro, junto com o Geraldo de Aquino. E eu estava sentado lá esperando começar o programa, e aí entrou o Mileco, em espírito. Aí eu fiquei procurando a bengala dele, né, porque o hábito, né, ele falou: meu filho, eu já desencarnei, aqui eu enxergo. Eu me enxergava, eu fiquei com vergonha, né? Então, o Antônio Mileco, ele sempre propunha a gente essa colaboração. Não tem valor estipulado na maioria das casas, que a colaboração chegue, é a boa vontade de cada um. Mas, como diz aqui o evangelista Mateus, Jesus estava sentado em frente ao gasofilato, a tesouraria ali, né? Imagina Jesus sentado lá para poder ver quem é que vai chegar lá e deixar uma pratinha lá, né? Mas sentado em frente ao gasofilato para ver o que as pessoas colaboravam com o templo de Jerusalém. E isso me chamou a atenção, porque se Jesus é o governador do planeta, ele é o grande responsável por tudo isso que nós usufruímos e muitos de nós insistem em estragar, que é o planeta Terra. Ele tem ciência de tudo que cada um de nós pensamos e fazemos. Em um determinado momento no Evangelho, a anotação de João, o evangelista, ele fala assim: o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Sabe? Jesus conhece cada um de nós, e olha que são encarnados quase 8 bilhões de espíritos. E Emmanuel fala para a gente no Caminho da Luz que apenas 1/3 da humanidade de espíritos que têm compromisso de progresso evolutivo aqui na Terra, apenas 1/3 está encarnado. Então, se a gente arredondar para 8 bilhões encarnados, tem 16 bilhões de espíritos associados ao progresso moral aqui na Terra. E Jesus conhece cada um desses 24 bilhões pelo nome. Causa para a gente uma proximidade com o Mestre tamanha que não dá para imaginar que Jesus está lá nos céus, lá com Deus, afastado da gente, e não está percebendo as minhas dificuldades. Não há meio de pensar assim.
porque ele afirma: estarei convosco até a consumação dos séculos. Então a proposta dele, e como diz Paulo de Tarso, na mensagem aos Efésios, Jesus não é homem para mentir. Nós usamos muitas das vezes dos artifícios da não-verdade para justificar algumas atitudes indevidas. Então, quando Jesus estava sentado em frente ao gasofilário, observando de que modo eram colocadas as oferendas, ele percebe que uma viúva colocou 2 moedas de ínfimo valor, uma dracma, 2 moedas, que era chamada à época de dracma, era a moeda de menor valor. Hoje, se fosse para a gente, seriam 2 moedas de 5 centavos, que muitas das vezes a gente nem encontra com tanta facilidade, mas no comércio. Então, eram 2 moedas de menor valor. E Jesus fala para os discípulos: em verdade, essa viúva deu tudo o que tinha. E é uma situação interessante, porque, para a gente se situar, eu aprendi com Severino Celestino, é um professor doutor de teologia da faculdade lá de Pernambuco, da Paraíba, espírita, e ele, numa palestra, ele fala que não dá para você estudar o Evangelho de Jesus sem você estudar o Velho Testamento. Se você não estudar o Velho Testamento, você não compreende o Evangelho de Jesus. Mas se você não conhecer de tradição hebraica, você não consegue estudar o Velho Testamento, porque são tantas simbologias que estão nos 39 livros do Velho Testamento que confunde a cabeça da gente. E confesso, em alguns momentos até é chato você pegar para folhear o Velho Testamento. Mas quando você começa a conhecer um pouquinho da tradição hebraica, você vai vendo a lógica do Velho Testamento, a lógica da Boa Nova, que é o Novo Testamento, e a lógica das palavras de Jesus em diversos momentos. Só para citar um exemplo, vocês lembram que Jesus foi preso lá no Monte das Oliveiras, não é? Depois foi levado para o palácio de Anás e Caifás. Daquele momento que Jesus foi preso, quando chegou os soldados, e Jesus, depois de receber um beijo de Judas, Jesus pergunta: a quem buscais? E um soldado fala: a Jesus de Nazaré. Ele fala: sou eu. Essas 2 palavras de Jesus estão nos Salmos de Davi. Da prisão de Jesus até o momento que ele expira na cruz, quando ele fala: Pai, receba em tuas mãos o meu espírito. Ele cita 42 salmos nesse período, da quinta-feira à noite, que ele foi preso, até sexta-feira à tarde, 5 horas da tarde, quando ele expira na cruz, ele recitou ali 42 salmos. Inclusive o último, que ele fala: Pai, meu Pai, por que me abandonaste? É o Salmo 21, que está lá. Depois você pode chegar em casa e ver. Mas volta, não é o 21 não, são 146 salmos. É fácil de ler, um deles tu vai achar isso que eu falei. Tá? Por quê? Porque a gente não tem o hábito de estudar mesmo, de ler a Bíblia, sabe? Mas, me perdoe, eu vou falar porque é minha responsabilidade. Mas se colocar lá na banca, romance espírita, você não conhece o espírito nem o médium, mas compra porque é romance. Quando vê lá, Emmanuel, Paulo Estevam, não, é muito grosso. Um livro muito grosso, não vai dar não. 2000 anos, não dá, tem muitas páginas. Então nós não queremos nos instruir, nós queremos nos deliciar, nos passar o tempo, ao invés de nos instruir, como é a orientação do Espírito de Verdade no Evangelho do Espiritismo. 2 mandamentos eu vos dou. O primeiro é: espíritas, amai-vos. É só complicado, porque temos que exercitar um sentimento que não conhecemos muito bem, que é o amor. A gente ainda tem o sentimento do amor, naquela visão grega, do amor filo, que é o amor de irmão para irmão, de pai para filho, de mãe para filho, é o amor filo. Ou então o amor eros, que é o amor dos namorados, dos casais. Não temos ainda conhecimento do amor ágape. Eu sempre falei isso, né? O amor ágape não foi o Padre Marcelo que inventou o ágape, não. É lá dos gregos, bem antiga essa história. Mas o amor ágape, Valdo, como é que é esse amor ágape?
Chegar em casa, vocês pegam, a palestra vai ser gravada, eu tenho um canal no YouTube, depois se esquecer as citações que eu estou falando, procura lá que vai achar. O amor ágape, ele está descrito no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a excelência do amor. Tá? O amor não se ensoberbece, não é ciumento, não é impositivo, tudo que a gente identifica como amor, Paulo fala que não é amor. O amor que ele retrata ali na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, é o amor que Jesus exerce e ensina por nós. Então, quando a gente fala dessa questão do amor, nós ainda estamos associados àquele amor possessivo, aquele amor que escolhe, que determina, que não dá a opção do outro tomar outro rumo, senão aquele que nós escolhemos. E quando Jesus fala da viúva, que ela deu tudo que ela tinha, o que Jesus está falando? Todos nós temos conhecimento da prática do dízimo que tem na igreja católica e nas igrejas protestantes, certo? A casa espírita não tem a prática do dízimo, mas quem quiser doar 10% do salário, a casa agradece, de boa, nem conta para ninguém, fica no segredo, né, Maria? Conta não, né? Boca de siri. Mas qual era a proposta do dízimo que foi implantado por Moisés? Isso está lá no livro de Levítico. Moisés deixou anotações, ele não escreveu nenhum livro, né? E que redundou em 5 livros. O Êxodo, a Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. São os 5 livros. E no livro de Levítico, Moisés explica a utilidade das premissas, ou que ficou conhecido como a 10% da colheita que você tinha, ou dos recursos que a família obtinha. E qual era a finalidade desse dízimo? Que está lá textualmente no Evangelho, lá no livro de Moisés: dar sustento às viúvas e aos órfãos. Porque na lei de Moisés, a viúva, a que não tinha filhos, ela tinha que ser sustentada pelo tempo, porque ela não tinha como buscar recurso por ela mesma. E naquela época era interessante: se você casou e teve uma filha, a sua filha não pode ser sua herdeira. Ou seja, você só teve uma filha. Ou que nem no meu caso, eu tive 4 filhas, né? Então, quando eu desencarnar, as minhas filhas, pela lei de Moisés, elas não podiam ser minha herdeira, porque a lei não previa a mulher como herdeira, só o homem. Aí eu, que não sou pobre nem nada, eu casei com a Ivana, que tem um filho. Aí eu falei, bom, já salvei a onda agora, porque aí o Felipe, que é o filho da Ivana e pedacinho meu também, quando eu morrer, ele tem a responsabilidade de ajudar as irmãs, que são a parte minha de filhas. Mas na lei de Moisés era bem textual isso. A mulher ficou viúva e ela tem 2 ou 10 filhas, ela ou tinha 2 caminhos: ou ela se prostituía, ou ela mendigava. Só tinha esses 2 caminhos. Se você tivesse um filho homem, não, aí o filho homem é herdeiro do seu pai. E por consequência, ele tem que sustentar a mãe. Então, era uma lei muito rígida e muito arbitrária, absurda, mas era a lei daquele povo. E a mulher viúva, que não tinha filhos, ela tinha que ser sustentada pelo templo. E o templo retirava a parcela do dízimo para dar sustento à viúva e aos órfãos. Quando Jesus fala que a viúva deu 2 moedas, primeiro, Jesus está falando assim: ela não precisava dar nada. Ela não tem responsabilidade de doar nada para o templo, porque ela é viúva e não tem filhos. Ela fez muito além daquilo que ela precisava fazer. Ou seja, ela fez acima do dever dela de viúva. Ela tinha o direito de entrar no templo, lá no pátio das mulheres, assistir às reuniões que eram feitas no pátio, era pátio dos gentios. A mulher só podia participar das reuniões, sabe, Marisa? Por exemplo, digamos que a gente estivesse no templo aqui de Jerusalém. Ali fora
era onde ficava quem não era espírita e as mulheres. Aqui dentro só podia ficar homens e judeus. Quem não fosse judeu que entrasse aqui, ou seja, quem não fosse espírita e entrasse aqui, nós poderíamos matá-lo, porque ele estava contaminando um lugar santo, na visão deles. Na visão deles. Da mesma forma, quando entra alguém aqui na casa que está mal vestido, está descalço, está meio sujinho porque não teve aonde tomar banho, a gente torce o nariz e, se pudesse, expulsava de dentro da casa. Então não pense que somos tão diferentes assim, não, porque nós queremos escolher quem entra e como entra, e nos esquecemos que isso aqui é uma casa de caridade, é uma casa onde se prega o Evangelho de Jesus, e Jesus a ninguém discriminou, a ponto de acolher a prostituta, de acolher o leproso, de acolher o ladrão, não é? Será que nós estamos preparados para isso? Ou nós somos a partidários daquela expressão, bandido bom é bandido morto? E se o meu filho for um bandido, será que eu quero ele morto ou eu quero ele regenerado? Será que vão me dar o direito de tentar trazer ele de volta para os conceitos morais que eu tentei implantar desde pequeno, ou ele vai cair na vala comum que bandido bom é bandido morto? Então nós temos que trazer, muitas das vezes, situações que nós convivemos no dia a dia e que nós colocamos a pecha nos outros irmãos com muita facilidade, mas jamais nos colocamos na condição daquele pai, daquela mãe que tem aquele filho, aquela filha numa situação de descaminhos. E aviso, nenhum de nós estamos isentos de um mau passo. Nenhum de nós. Então, naquela época, a mulher ficava no pátio dos gentios e ela ali assistia às ordenações que eram feitas pelos sacerdotes, e a viúva não. Ela suplantou todas seus deveres. Aí, para ajudar a gente em relação ao dever de cada um de nós, porque muitas das vezes nós achamos e sabemos que temos nossos direitos, não é? Principalmente dentro da casa espírita, temos os nossos direitos, mas poucas vezes observamos os nossos deveres, as nossas responsabilidades. Eu costumo falar, porque eu acho assim na casa espírita que eu estou matriculado, quando eu chego lá, eu vou ao banheiro, para ver se tem papel higiênico, para ver se o cesto está vazio, para ver se tem água na descarga, porque às vezes alguém pode estar num momento não muito legal, usar o banheiro e não dar descarga, não pode? Agora, o que é mais fácil? Você ir lá, fazer isso, fazer essas observações, como um carinho que você faz à casa que te abriga, ou simplesmente você vai chegar aqui e falar: ô Marisa, está tudo sujo lá atrás, ninguém limpou o banheiro hoje. Será que qual a atitude que a gente deveria tomar? O nosso dever, a nossa responsabilidade é zelar pelo teto que nos abriga. A gente não faz assim na nossa casa, não é? Na nossa casa não temos. Falando nisso, né? Eu estava lá no CSX, lá na nossa casa, e era dia de limpeza. E eu lavei, lá são 4 banheiros. Eu lavei os banheiros, Marisa. Estufei o peitinho, né? Aí eu escutei aquilo assim: agora eu cheguei em casa, eu lavo o banheiro da sua casa também. Cheguei em casa, fui direto para o banheiro. Aí falei: o que houve? Eu falei: eu vou no banheiro. Sabe? Porque a gente só prova os nossos conhecimentos dentro da nossa casa, não é dentro da casa espírita. Aqui é o lugar mais fácil de ser cristão, de ser espírita aqui dentro. Eu olho torto para alguém e o Evandro hoje não está legal. Vamos fazer uma prece por ele. Eu passo na rua, não falo com alguém, eu falo que eu sou arrogante, que eu sou ignorante, só quero passar uma ideia de bonzinho, que eu não sou mesmo. Sabe? Então, essa questão do dever, ela está muito ligada, muito próxima de nós, do que nós devemos fazer. Tem um filósofo que ele diz que o dever é aquela ação que você faz mesmo que ninguém esteja olhando. Sabe? Eu adoro jogar para a plateia, né? Então, aí se tem aqui alguma coisa que suja, tá
dá licença, eu vou lá, pego, jogo no banheiro, temos que manter a casa limpa, porque tem um monte de gente. Agora, se eu chego aqui sozinho, vejo, olha só, tomada de porco, nem limpo que sujo, e eu também não, porque não fui eu que sujei. Sabe? Então, o conceito de dever é aquela atitude que você toma, mesmo que não tenha ninguém te vendo. Tá bom? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeito, tem uma página cujo título é O Dever. E é uma página de Lázaro. Sabe? É uma página. Lázaro, acho que ele só psicografou o troço para dar dor de cabeça para a gente, né? Tem lá o homem de bem, a lei de amor. E Lázaro fala assim no início: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. A viúva, ela não tinha a obrigação de dar as 2 moedas, mas se sentiu no dever, uma vez que ela tinha 2 moedas e ela sabia que o dinheiro ali depositado serviria para ajudar outras viúvas e órfãos. Então ela se sentiu no dever de fazer, e era um dever moral, porque a lei não obrigava a isso. A lei não obrigava a isso. A lei dizia que ela, inclusive, estava isenta dessa obrigação, mas no íntimo dela, não. No íntimo dela, se ela tinha aquelas 2 moedas que não fariam, não daria complemento às necessidades dela, que ela poderia dispor, ela foi lá e doou. É por isso que tem essa terminologia até hoje, o óbolo da viúva. Porque tudo que a gente quer dar na casa espírita, a gente fala que é o óbolo da viúva. Para dizer assim, olha só, tem pouquinho, mas eu vou dar só um pouquinho mesmo, porque o outro eu não posso, sabe? Então, aqui no caso, Lázaro nos traz a compreensão que esse sentimento de dever é apesar da lei. A lei existe, mas eu não preciso ser impulsionado pela lei para cumprir o meu dever. Todos nós, de uma forma ou de outra, nós pagamos os impostos que as autoridades do país nos propõe. Não estamos aqui para dizer se é justo ou injusto, porque essa história é lá desde a época de Jesus, que é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César nós somos obrigados a dar, a Deus, como não somos obrigados, escolhemos o que vamos dar para Deus. Tá? Então, essa visão do dever, nós não podemos associar que as atitudes que eu tomo, eu tenho que ter uma consideração extra porque eu faço o que é certo. Não dá. Se eu sei o que é o certo, por exemplo, eu sei que é errado eu usar palavras chulas, palavrão, palavras ofensivas. Eu não falar palavrão nem palavras ofensivas, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Eu não preciso ser diferenciado, eu me sentir diferente por isso. Ah, eu não fumo nem bebo. Pô, que bom para você, mas não é que você está fazendo algo que lhe destoa da sociedade. Não é assim. O dever também não. Você fazendo aquilo que lhe compete, você terá a consciência tranquila que cumpriu com as responsabilidades que lhe eram pertinentes. E aí, mais adiante, Lázaro fala assim para a gente: o dever principia para cada um de vós exatamente num ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. O dever principia quando a minha atitude ela vai ferir a felicidade ou a liberdade do meu próximo. Emmanuel tem uma página no livro Pão Nosso que ele diz que o bem só é bem quando é bem para todo mundo, mesmo que não seja para mim. Eu, da sua adepto, não faria pouco a meu pirão primeiro. Né? Eu vou fazer o bem, vai agradar todo mundo, mas vai me desagradar, mas ainda não estou em condições. Não, Emmanuel não dá a opção, ele dá a orientação, eu sigo se eu quiser. Então, quando a minha ação, o dever que eu tenho de exercer uma atividade, se ela causa a infelicidade de alguém, eu não tenho o direito de avocar isso como dever. Não tenho. Porque alguém veio à Terra para fazer coisa errada, alguém reencarna para cometer erros, para fazer maldade. Não. O erro, a maldade, é quando eu me dissocio
da lei de Deus. O Espírito diz isso a Kardec. Kardec pergunta: o homem tem o direito de buscar momentos de felicidade na Terra? Os Espíritos dizem que sim. Ele tem esse direito. O homem só é feliz, falam os Espíritos superiores a Kardec, quando cumpre a lei de Deus na sua integralidade. Dela se afastando, é infeliz. E na sua infelicidade, pratica o mal. Então, eu não posso justificar que eu estou cumprindo o meu dever quando eu prejudico ostensivamente o outro, causando-lhe infelicidade. Ah, Evaldo, mas se eu pegar, uma vez eu falei isso, me fizeram essa pergunta. Se eu pegar alguém roubando, então eu tenho que deixar, porque se eu for cumprir meu dever e ele for preso, estou prejudicando ele? Não, isso é uma questão de bom senso. Nós temos o direito de impedir uma ação delituosa, e isso é previsto até na Constituição brasileira. Tá? É previsto até na Constituição. Agora, eu não posso dizer que é meu dever eu falar, ser branco. Né? O meu pai, ele já mudou, então a espiritualidade já mudou a frase. Mas meu pai falava assim: deixei de ser branco para ser branco. E muitos de nós ainda queremos usar essa expressão. Eu falo a verdade e dou a quem doer. Aí uma vez perguntaram a Chico: Chico, você mente? Ele: não, eu adigo a verdade. Aí a pessoa riu também. Ele falou assim: adiar a verdade não é mentir. Adiar a verdade é entender que não está no momento daquele irmão de ouvir a verdade que eu tenho para falar. Porque quando Pilatos chegou diante de Jesus e falou assim: de que te acusam os judeus? Aí o mestre responde: falei nas praças públicas, no templo e nas sinagogas. Todo homem de bem ouviu a minha palavra e só a verdade eu disse. Aí Pilatos pergunta: o que é verdade? Sabe qual foi a resposta de Jesus? O silêncio. Porque a verdade do mestre não era, e vai demorar muito tempo para ser, a verdade de nós Pilatos, que ainda insistimos em lavar as mãos para não tomar o partido do que é o certo, do que é o correto. Não vou me misturar, não vou me envolver nisso, vai dar ruim, mas então eu passo a ser conivente com o erro, conivente com a coisa errada. Então, mas é individual, essa decisão é individual, porque no caso da viúva, se ela não desse as duas moedinhas, ninguém nem ia perceber, como não perceberam a presença dela. Mas só que quem estava sentado em frente ao gasofilácio era o mestre, é Jesus. Aí quando eu emito um pensamento negativo para o irmão, Jesus sabe. Por incrível que pareça. Emmanuel fala para a gente, no Caminho, Verdade e Vida, que a dor que assola um irmão do outro lado do planeta interfere na minha felicidade. Eu não tenho essa percepção. Porque Jesus fala que chegará o tempo que nós seremos um só rebanho para um só pastor. O que ele está falando? Ele está falando que o amor dele é de tamanha forma aglutinador que todos nós estaremos envolvidos no mesmo objetivo, que é o amor ao próximo, como sendo o segundo mandamento da lei que ele nos trouxe. A visão que o mestre nos traz, na parábola, aqui no óbolo da viúva, é que primeiro ele está vendo tudo o que nós estamos fazendo. Tudo. Eu não sei, no meu caso tem hora que bate desespero quando eu penso nisso, porque eu não tenho uma atitude não tenho atitudes elevadas. Minhas atitudes, a maioria delas são complicadas. Mesmo que eu não consiga, disfarçar na presença de alguém, mas o meu íntimo, a minha consciência, eu não engano. E a minha consciência, ela representa para mim a figura do mestre. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, tem uma mensagem que é reproduzida em várias gravuras. É Jesus à porta de uma casa batendo, não é? Lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 6, se eu não me engano, está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, cearei convosco e vós comigo. E essa porta, o artista que pintou, que fez essa gravura, ele foi tão feliz que a porta não tem maçaneta por fora, só por dentro. É a porta do nosso coração.
Ele só vai entrar, Jesus só vai entrar no meu coração se eu abrir o meu coração. Ou se eu tornar para ele uma passagem livre pela sinceridade dos meus atos. Não é porque quando eu for espírito puro, não, vai demorar pra caramba. Tá? Mas pela sinceridade dos meus atos. O mestre nos traz uma figura, que ele fala que dois homens estavam no templo. Um sacerdote, um fariseu e um publicano. O publicano, para que a gente entenda assim, a visão do povo judeu para os publicanos, é a mesma hoje que nós teríamos com um grande traficante ou um pedófilo, sabe? A visão era de ojeriza. A gente nunca vai olhar para o irmão nesse estágio de dificuldade como irmão, né? Um traficante, um pedófilo, né? um político corrupto, né? A gente não olha, a gente olha como sendo a escória da sociedade da qual eu faço parte. A gente não tem um olhar amoroso, a gente tem um olhar crítico. Mas Jesus fala que está um sacerdote e um publicano. E o sacerdote, na sua prece, diante do altar do templo, ele dizia: Senhor, Deus onipotente, Deus dos exércitos, eu sou fiel à tua palavra, jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu sou um servo fiel do Senhor, não sou igual a esse publicano aqui, pecador. Aí o publicano, Jesus diz que ele fala assim: Senhor, eis que sou pecador, sê propício a mim. Jesus pergunta: qual prece foi ouvida? Gente, o mestre, ele lê as nossas entrelinhas. Ele lê aquilo que quando você chega diante do espelho da tua casa, quando você acorda, você olha no espelho, você tem uma proposta que lhe é feita pela espiritualidade, pelo nosso protetor, nosso mentor espiritual, cada um de nós tem. Não importa não saber o nome, não tem diferença nenhuma, ele sabe o nosso, isso que é importante. Você chegar diante do espelho e você, olhando no espelho, de manhã quando você acorda, aquela cara toda amarrotada, né? Mas você olhar no espelho e o teu protetor, o teu mentor está falando assim para você: você tem 2 opções hoje. Escolher entre ser feliz ou ter razão. Porque não dá para ser feliz tendo razão. Não dá. Porque ter razão para mim é impor a minha vontade. É dobrar o ovo diante daquilo que eu quero. E ser feliz, na maioria das vezes, é ouvir e se calar. E o propósito maior é me calar fazendo prece. Não é me calar resmungando. Bem, isso. Próximo eu respondo. Eu tenho um amigo que fala assim: eu só penso na resposta porque eu estou longe. Às vezes a gente é assim, acontece uma situação, na hora a gente fica meio paradão assim, depois que passa, eu podia ter falado isso, falado aquilo, ele também fez isso, ela também fez aquilo. Não é essa a proposta. A proposta de ser feliz é você ser, como o Chico nos orienta, o ponto final do mal. O que é ser o ponto final do mal? Muitas das vezes eu interpretava isso como sendo da fofoca. Mencionando? Vitória? A Vitória chega mencionando. A Vitória fala assim: não sabe o que Marco fez. Eu falei: por quê? Né? Aí, a proposta do Chico é o quê? A Vitória chega e fala assim: olha, tu não sabe o que o Marco fez. Se eu também não sei, não vou ficar sabendo. Vamos nós fazer a prece por ele. Porque se você está chateada, não foi presente que ele te deu. Né? Então, quando o Chico nos propõe que nós sejamos a estação terminal do mal, é que diante do conhecimento de uma palavra infeliz, eu promova a união das pessoas através da prece e do pedido de perdão e do esquecimento. Aí eu estou sendo a estação terminal do mal. Porque enquanto eu propago, mesmo que mentalmente, aquele mal que me falaram, então eu não sou estação terminal. Eu sou mais um meio de propagação. Porque nós temos que lembrar que o pensamento é a linguagem dos espíritos. A gente não sabe disso? Kardec não fala com muita intensidade disso, e eu sempre lembro do benfeitor, que é o mentor dessa casa, né, Maria? O doutor Bezerra, ele nos ensina uma frase através da mediunidade abençoada de Divaldo. O doutor Bezerra fala assim: diz o dito popular,
Diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Dr. Bezerra falou que ele traria uma nova versão de entendimento. Ele falou assim: diga-me o que pensas, que eu direi com quem tu andas. E o pensamento, Paulo de Tarso fala para a gente, lá na carta aos Coríntios: eis que somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. O que Paulo está falando? À medida que o meu pensamento é elaborado, eu vou atrair para junto de mim. Paulo não diz que essa nuvem, ela é branquinha, cheia de pontos luminosos, ou é a nuvem da família Átomos. Lembra do desenho? Aquela nuvem escura, cheia de trovão e raios. Paulo não diz. Por quê? Porque quem vai determinar qual a nuvem que me acompanha como testemunha são os meus pensamentos. E Emmanuel coloca na mensagem inicial que o desejo é aquilo que norteia os meus pensamentos. Então analisa cada um de nós os nossos desejos. Vamos analisar. Porque o desejo da mulher, da viúva, era ser útil à sociedade que ela estava integrada, apesar da sociedade ter a responsabilidade da sua manutenção. Mas ela não pensou só nela. Ela deu, como Jesus fala, tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. Tanto que ninguém notou aquilo que ela deu. Como nós aqui, todos nós vamos aqui sentados, daqui a pouco vai ter o passe. Mas nós estamos recebendo o passe da espiritualidade que nos acompanha. E alguém lembra de fazer uma prece e agradecer a espiritualidade amiga que nos liberta das nossas dificuldades mentais, morais, espirituais e físicas? Não. Mas mesmo assim eles deixam de fazer? Não. Porque eles têm a consciência do dever de amar o próximo como nós mesmos. Todos nós podemos nos tornar a viúva dessa parábola. Todos nós. Guardando os momentos em que eu posso ser útil à sociedade que eu estou inserido, à casa espírita que eu estou matriculado, ao vizinho. Uma vez eu escutei isso, uma frase muito bonita, que o vizinho, na maioria das vezes, é o parente mais próximo. Mas às vezes a gente pega uma pinimba de um vizinho por causa de um nada. De um nada. E quando precisar, vai ficar com vergonha, porque falou tão mal da pessoa, né? Vai ficar com vergonha, vai ficar num sufoco, porque não vai ter alguém para ajudar, porque a gente tem o nosso vizinho. Então a proposta dessa passagem do Evangelho de Jesus é que nós analisemos aquilo que o dever moral nos propõe fazer. Não é o que a sociedade diz que está certo ou errado, porque a sociedade tem leis que confrontam com as leis de Deus, e nós não seguimos. A sociedade aprova, a sociedade terrena, aprova o aborto, a eutanásia, né? O suicídio assistido. A sociedade humana aprova. O Evangelho de Jesus aprova? Não. Então eu sou espírita aqui no Brasil, não aprova. Então eu vou lá para a Argentina que aprova e vou fazer lá. Não, você não tem outro destino que não a sua consciência como morada. Então todos nós podemos utilizar das nossas poucas possibilidades. Para encerrar, tem uma história que o Chico gosta de contar, que é a história do Zé. O Zé era um funcionário de uma fábrica que existia na cidade e ele era dos serviços gerais da fábrica. Desqualificado, não tinha uma profissão, então ele era dos serviços gerais. E ele executava a tarefa dele com muito brilho, com muita boa vontade. Mas quando dava meio-dia, naquela época a igreja ficava aberta o dia todo. Ele ia lá na igreja da cidade, entrava na igreja, tirava o chapeuzinho dele, em frente ao altar, olhava para Jesus crucificado e ele falava: oi Jesus, eu sou o Zé. E voltava embora. Todo dia, meio-dia, o padre achou aquele esquisito, ficou observando se ele mexia em alguma coisa, né, que a gente desconfia mais do que dá crédito, né? E era aquela mesma atitude. Passado um ano e meio, o Zé não apareceu na igreja, meio-dia. O padre achou estranho, esperou, uma semana o Zé não apareceu. O padre sabia onde era a fábrica que ele trabalhava, foi até lá, chamou o porteiro, conversou. Ah, você está falando do Zé Vassoura. Ele passou mal, está internado na cidade vizinha. É mesmo, está lá, está uma semana internado lá. E quem vai visitar ele? Quem é ele? Tem família? Está lá, largado lá no hospital. Aí o pai se compadeceu, foi para a cidade vizinha, pediu lá autorização, entrou. Quando
Quando chegou na enfermaria, eram 3 camas, só o Zé que estava deitado. Estava na cama, as outras 2 vazias. Quando o padre entrou no quarto, o Zé falou: ah, seu pai, se o senhor chega um cadinho antes, você via nosso Senhor Jesus sentadinho aqui nessa cadeira. Aí o padre debochado falou assim: é mesmo, Zé? O que é que Jesus falou para tu, Zé? Não falou nada não, senhor. Ele só disse: Zé, eu vim te visitar. Então, o que nós temos que promover no nosso íntimo é a simplicidade das ações e não o alardear de um que muitas das vezes não se sustenta, porque ainda somos espíritos fragilizados. E a gente não consiga dar 2 moedas, mas se der uma moeda, Jesus agradece. Afinal de contas, nós estamos dando aquilo que está do nosso coração, sabe? Do nosso íntimo. Porque Jesus não vai avaliar se você é uma boa pessoa ou não, se você odeia ou não. Para o mestre pouco importa. Porque quando ele fala assim: vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sofrendo e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não fala: olha, só pode vir se você fizer isso. Não, ele chama-nos na direção dele, para nós irmos, porque ele vai aliviar. Porque, como ele diz, o jugo ele é suave e o fardo, que somos nós, é leve. Graças a Deus. Obrigada, Paulo. Não, eu posso vestir em casa para ver se é obrigado ou bem. Agora a gente já passa para o segundo momento da reunião. Convidamos os para